Boa noite, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra que está em Romanos 15, na qual o apóstolo Paulo vai dizer que devemos ser imitadores de Cristo Jesus, na simpatia e no altruísmo, que é se doar ao próximo sem esperar nada em troca. Cristo Jesus veio ao mundo para que os nossos pecados fossem perdoados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo vai dizer que se vivermos, viveremos pelo Senhor, se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Então devemos suportar as debilidades, ou seja, as fraquezas dos que são mais fracos. Não julgar, não causar divisão nos nossos irmãos, mas levar a palavra de conforto. Ser realmente cumpridor daquilo que está no mandamento principal de Cristo Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Todo mundo tem um fardo para carregar. E eu acredito que o caminho mais fácil para ser um imitador de Cristo Jesus é compreender a sua história. Compreender onde Cristo nasceu, compreender qual foi o berço que Cristo nasceu. Porque Cristo veio ao mundo e nasceu numa manjedoura. Um local a qual era destinado ali para a alimentação dos animais. Um berço simples. O pai de Jesus era carpinteiro. Ele viveu uma vida simples na sua infância. Iniciou seu ministério aos 30 anos. Foi batizado no Rio Jordão por João Batista, aquele a qual a voz clamava no deserto. E Cristo Jesus passou 40 dias no deserto, foi tentado por Satanás, mas em nenhum momento ele se deixou entregar pelas promessas feitas pelo inimigo. Cristo Jesus chamou discípulos para os seguir, e dentro desses discípulos não estavam pessoas de alta classe, estavam pescadores, cobradores de impostos, e aquelas pessoas que realmente necessitavam de ser salvas, porque Cristo veio ao mundo não para as pessoas sãs, mas para as doentes que precisam de médico. E ele veio e iniciou seu ministério, um ministério simples, mas com palavras de conforto, com palavras de edificação. Cristo Jesus curou leprosos, endemoniados, ressuscitou pessoas. Ele fez várias maravilhas, mas ele veio ao mundo para cumprir aquilo que foi prometido aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E quando Cristo partiu, ele deixou conosco o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que intercede por nós. Então, ser um imitador de Cristo Jesus é compreender que Cristo não veio ao mundo para ser servido, ele veio ao mundo para servir. Então, o primeiro passo para sermos imitadores de Cristo Jesus é sermos altruístas, é sermos empáticos, se colocar no lugar do outro, amar o nosso próximo como a si mesmo. É ajudar na boa obra. Porque se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Então a obra do Senhor Jesus é uma obra muito bonita. O Senhor Jesus ele nos chama para crescermos, para purificarmos o nosso coração. Quando eu falo crescer, é crescer espiritualmente. Porque prosperidade não está relacionada a apenas bem material. Prosperidade, às vezes, é aquela paz. Que não importa o que você está passando, não importa se você está passando por crise financeira, se está passando por inveja, se está passando por perseguição, se está passando por algum tipo de enfermidade, algum tipo de ansiedade. Mas ser próspero para mim é você ter aquela paz que excede todo entendimento. A paz que encontramos somente em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a paz que excede todo o entendimento. Então, podemos passar por dificuldades. O barco pode balançar, pode vir a tempestade, o deserto, mas se estivermos com a nossa casa alicerçada sobre a rocha e não sobre a areia, passaremos por todas as dificuldades e Cristo Jesus nos dará o êxito e a vitória no momento certo. Porque Ele não nos isentou de passar por dificuldades. Às vezes passaremos pelas provas ainda em vida, mas isso faz parte do nosso amadurecimento espiritual, da nossa purificação. Porque todos nós somos pecadores, cheios de erros. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor tem sido conosco na nossa caminhada. Então que possamos verdadeiramente ser imitador de Cristo Jesus. Não ser pessoas ignorantes, pessoas que julgam os irmãos, seja em qualquer tipo de ambiente. Mas sim refrear a nossa língua, evitar as maledicências deste mundo e buscar a nossa salvação em Cristo Jesus.